Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. A mensagem que Deus permitiu que eu trouxesse para a igreja nessa manhã de domingo tem como tema os que ostentam um título glorioso. Os que ostentam um título glorioso. O texto que dá suporte a esse tema está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Eu vou ler o texto, em seguida fazemos uma breve oração para que o Espírito Santo nos dê discernimento, nos faça compreender em profundidade o sentido da mensagem. E diz assim: E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar para que Deus fale ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aqui estamos nós, o teu povo, os teus pequeninos, aqueles cujos nomes o Senhor escreveu no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Estamos aqui em obediência à tua palavra, porque domingo é o dia do Senhor. O dia que o Senhor determinou nós dedicarmos somente às coisas espirituais. Nos congregamos pela manhã, voltaremos à noite, tudo isso por obediência, porque nós não estamos brincando de igreja, nós não brincamos de cristianismo, nós vivemos igreja, nós vivemos cristianismo. E que nessa manhã o teu Espírito fale ao nosso Espírito, o teu Espírito faça nos compreender a tua palavra, para que nós possamos te servir da maneira que o Senhor quer ser servido, e não da maneira que nós escolhemos servir. O cérebro, ele faz a vontade do seu Senhor. Usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me inspiração, discernimento, sabedoria, vigor físico, para que eu possa proclamar a tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo aquele que crê diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus, eu estive em Israel umas 7 vezes, mas na primeira vez que eu fui à Terra Santa, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu me sentia como se tivesse voltado no tempo. Quando eu andei pela cidade antiga, a cidade velha, tem a cidade nova de Jerusalém, a Jerusalém moderna, e tem a Jerusalém do tempo de Cristo. Quando eu andava por aquelas ruas estreitas de Jerusalém, eu ficava extasiado, vendo os judeus com aquelas suas roupas religiosas, os árabes com suas vestes tradicionais. Eu confesso que eu me senti como se tivesse voltado no tempo 2000 anos atrás. Foi uma experiência espetacular. Eu imaginava ouvir Jesus pregando naquelas ruas, pregando a palavra, operando milagres, curando paralíticos, cegos, leprosos, fazendo uma grande obra. À medida que eu caminhava, as lágrimas teimavam em cair dos meus olhos. Eu ficava com os olhos aqui beijando,
meu rosto molhado de lágrimas. E em cada cidade que eu passava, em cada lugar, eu imaginava os discípulos aprendendo os ensinamentos de Jesus Cristo. Em cada cidade que eu passava, eu imaginava aqueles discípulos enfrentando lutas, dificuldades, perseguições, mas evangelizando com entusiasmo. Foi uma experiência marcante. Agora hoje, imagine você chegando a Antioquia, que era uma das grandes cidades do Império Romano naquele tempo. Antioquia era uma cidade grande, para aquela época já era uma cidade grandiosa. E eu fico imaginando você em Antioquia, uma cidade de 500 mil habitantes, uma das grandes cidades do Império Romano, só perdia no tamanho para poucas outras. No primeiro século, Antioquia tinha 500 mil habitantes. Era como se fosse em Recife, a cidade de Jaboatão dos Guararapes, como se fosse em Fortaleza, a cidade de Calcaia. E foi exatamente nesse cenário que os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Eu digo sempre que é como se um novo capítulo na história da fé, na história da Bíblia, estivesse sendo escrito. Era como se Deus estivesse dando uma identidade para aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus. Pastor, mas antes de Antioquia, os discípulos eram chamados de quê? Boa pergunta, interessante. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 15. Atos, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Como é que eles eram conhecidos? Irmãos. Atos, capítulo 9, versículo 13. Atos 9, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Eles haviam sido chamados de santos. Atos, capítulo 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Tem sido chamado também de crentes. Atos 5, 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Tem sido chamados de testemunhas. Agora abra em Atos, capítulo 9, versículo 2. Atos, capítulo 9, versículo 2. E lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tinham sido chamados de seguidores do caminho, os que eram do caminho. Mas ainda tem um pouquinho aqui, em Atos, capítulo 24, versículo 5. Atos, capítulo 24, versículo 5. Porque verificamos que este homem é uma peste e levantador de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, foram chamados nazarenos. Finalmente ele chega a Antioquia e diz o texto sagrado aqui que pela primeira vez foram chamados de cristãos. A mim me parece que aqueles primeiros convertidos da igreja de Jesus gostaram tanto do título, do apelido, que ele permanece até hoje. Todos os outros ficaram para trás, mas o título de cristão permanece até o dia de hoje. Há um famoso historiador da igreja primitiva chamado Eusébio, e Eusébio conta a história de um cristão francês chamado Santos de Leon, que por causa da sua fé em Jesus, ele foi barbaramente torturado. Isso era comum naquela época. O Império Romano detestava cristão, porque o cristão ele adorava o único e soberano Deus. E os romanos tinham os imperadores como se fossem deuses. César é Deus. Então era um problema muito sério. Então esse cristão foi cruelmente espancado para fazer o blasfemar contra Deus
para fazê-lo renunciar à sua fé em Jesus, e depois de muita tortura, muita pancada, muitos sofrimentos, já quase desfalecidos, os seus algozes, os seus torturadores, resolveram lhe fazer algumas perguntas. Então perguntaram a Santos: qual o seu nome? Ele respondeu: eu sou cristão. Qual nação você pertence? Ele dizia: eu sou cristão. Em que cidade você vive, rapaz? Eu sou cristão. Já dá para você imaginar que ele deixou os seus algozes furiosos, né? Deixou uma grande ira. Você é um escravo ou você é um homem livre? Ele dizia: eu sou cristão. Foi a única resposta que esse homem dava. Não importava a pergunta que fosse feita, ele respondeu: eu sou cristão. Isso tornou os seus torturadores ainda mais determinados a destruí-lo, a matá-lo de pancada. Só que eles não conseguiram dissuadi-lo e Santos morreu pronunciando essa frase: eu sou cristão, eu sou cristão. E o seu espírito foi para Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que ser cristão é ostentar um título glorioso. É o tema da mensagem. Os que ostentam um título glorioso. É ser um escolhido de Deus. É ser um eleito. E aí eu já começo perguntando à igreja: você que está me ouvindo agora e me vendo, você pode dizer eu sou cristão? Você pode dizer eu sou cristão? Você pode abrir a sua boca e afirmar: eu me pareço com Jesus? Porque o povo de Antioquia, ao chamar os discípulos de cristãos, estava dizendo que eles eram pequenos cristos, pequenas amostras do que foi Jesus. Alguns historiadores dizem que naquela época era uma forma de escarnecer do povo de Deus. Chamavam de cristão pequenos cristos como uma forma de zombar, de fazer chacota com o povo de Deus. Agora eu quero que você perceba que assim como o cristianismo começou com Jesus e se espalhou por toda a face da terra, devido ao trabalho intenso, ao esforço, ao testemunho e à obediência daqueles primeiros cristãos, hoje o cristianismo continua a se espalhar através da vida daqueles que nasceram de novo, através do esforço, do sacrifício, através do testemunho que todos que são verdadeiros seguidores de Jesus dão. Continua. Portanto, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Se posicione não apenas como um espectador passivo dessa história. Não fica apenas como um espectador que assiste passar um desfile qualquer. Se posicione como um participante ativo da história bíblica. Não se limite a frequentar os cultos, não se limite a cantar hinos, porque Deus requer muito mais de mim e de você. Se envolva com a obra de Deus, diga graças a Deus. Pastor Carlos, eu às vezes quero me envolver com a obra, me dedicar mais, fazer mais alguma coisa, mas eu tenho medo de me aborrecer, pastor. Meu irmão, minha irmã, você se aborrece na sua casa, você se aborrece no seu local de trabalho, você se aborrece servindo a Deus. Isso faz parte da nossa luta. Isso faz parte do dia a dia. Somos nós hoje que temos a responsabilidade de fazer crescer esse movimento chamado cristianismo. Somos nós que temos a responsabilidade de fazer se multiplicar essa verdade da graça de Deus na vida dos eleitos de Deus. E para isso você tem que ser forte. Deus não pode mais contar com aqueles discípulos. Não pode. Já morreram. Deus hoje não pode mais contar com Pedro. Pedro morreu. Não pode mais contar com João. João morreu. Não pode mais contar com o grande apóstolo Paulo. Paulo morreu. Hoje, Deus só pode contar com cada um de nós. Diga graças a Deus. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. Para ser um seguidor de Jesus, tem que ter nascido de novo. Senão não é seguidor de nada. Quem não recebe vida outra vez, quem não recebeu, não pode fazer parte desse grupo seleto de pessoas que a Bíblia chama povo de Deus,
igreja de Deus, igreja de Jesus. Então eu rogo a Deus que você possa ser conhecido, não apenas pelo título de cristão, mas principalmente pelo seu compromisso com o Evangelho, pela sua obediência à palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu faço voto que você seja conhecido como cristão, não pelo título, mas por aquilo que você pratica, pela sua obediência. É interessante isso aqui, porque hoje a coisa está preta, né? Hoje a coisa anda feia. Em nossos dias, qualquer pessoa que diga que crê em Deus, mesmo vivendo uma vida desregrada, mesmo vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, se julga no direito de dizer que é cristão. Você já viu isso já? É uma coisa impressionante. A pessoa é idólatra, adora ídolos, diz que é cristão. É espírita, macumbeira, diz que é cristão. Como é que é possível isso? Fazedora de corrente de libertação, diz que é cristã. Comedora de sal ungido, diz que é cristão. Não pode. E aí, conscientes dessa verdade, aumenta a nossa responsabilidade de entendermos o ensino de Jesus. Abra em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. Capítulo 5, versículo 13 a 16. Acharam todos? São palavras do Senhor. Ele diz, está dizendo para mim, está dizendo para vocês: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. No versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, na lamparina, né? E alumia a todos que se encontram na casa. No versículo 16, Jesus diz: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Olha, ser sal da terra e luz do mundo é você ser exemplo de conduta, exemplo de bom procedimento em todas as áreas da sua vida. Não é apenas quando está no culto da igreja. No culto da igreja é fácil. Todo mundo é santo, todo mundo tem uma postura boa, digna. Mas eu quero saber quando você sai da igreja, no dia a dia da vida. Então, ser sal da terra e luz do mundo é você ser um exemplo de pai, um exemplo de mãe, um exemplo de filho, um exemplo de marido, de esposa. Ser sal da terra e luz do mundo é você ser honesto, não mentir, não ser hipócrita, não ser infiel, não provocar rebelião, ser uma pessoa perdoadora, exercer misericórdia. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. A função do sal é dar sabor aos alimentos. Mas o sal, quando ele está com muitas impurezas, ele não perde suas qualidades. Ele não consegue dar sabor ao alimento, ele não consegue dar sabor a nada. E o sal sem sabor, Jesus diz que é jogado fora. É inútil. Agora, além do sabor, o sal tinha a função naquela época de preservar os alimentos. Porque no tempo de Jesus não havia geladeira, não havia freezer. Então eles usavam o sal nas carnes, principalmente, para que ela tivesse um maior tempo de duração, não apodrecesse logo. Mas Jesus faz uma advertência severa. Ele diz: se o sal não cumprir sua função, não serve para nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Igreja do Senhor, quem é sal da terra sempre se posiciona pelo que é bom, pelo que é justo, por aquilo que é correto. Quando você procede assim,
você está cumprindo a sua função de sal da terra e luz do mundo. Quando pedirem para você mentir, recuse. Seja firme. Não se dobre a esse mundo. Quando pedirem para você ser desonesto nos negócios, ser desonesto para ganhar um dinheiro bom, recuse. Quando lhe convidarem para adulterar, recuse. Recuse. Tenha firmeza. Eu estava dando meus primeiros passos na graça de Deus. Tinha uns 2 meses, eu creio, que tinha vindo a revelação da graça de Deus para o nosso ministério. E já no início, com 2 meses, Deus me colocou em prova. Eu já contei aqui em outra oportunidade, vou falar bem resumidamente. Eu abri uma loja de importados em Recife, a Free Shop Europa. Eu achava que era um meio de fazer dinheiro, ajudar mais a igreja, fazer com que a igreja crescesse, e isso foi um grande equívoco. Deus me colocou em prova. Como? Na época eu chamei um cunhado da minha esposa, que morava no Rio de Janeiro, e ele veio para gerenciar a loja. Eu depositei toda a confiança nesse rapaz. Fui nos bancos, digo, o que ele falar, está falado, é como se fosse eu. E a coisa foi indo bem, mas de repente virou tudo. Começou a tudo dar errado. Eu não entendia por quê. Eu digo, mas é uma loja tão bonita, tão bem feita, no capricho, com uns produtos maravilhosos, televisão, videocassete na época, DVD, tudo da melhor qualidade, e estava dando errado. O que estava vendo? Eu não entendia o porquê. Até que um dia, a gerente do banco me chamou e disse, pastor, tem alguma coisa errada. Nós sabemos o que é que está errado, mas não falamos com o senhor porque não é bom se meter em assuntos de família. O senhor veio aqui e apresentou o cunhado da sua mulher como um homem de confiança. E o problema, pastor, é que ele vem há muito tempo desviando dinheiro da sua loja para a conta dele no Rio de Janeiro. O cara desviava dinheiro, aplicava na bolsa de valores e deixou a loja numa situação de falência. A diretoria do shopping, nós já tínhamos aberto uma loja no shopping. A loja de rua foi tão bem sucedida que o shopping foi lá me convidar para botar a loja no shopping. Nós queremos uma loja igual a essa no shopping. E a coisa deu para trás. O que é que eu fiz? Eu contratei uma auditoria. Os auditores fizeram um levantamento da situação da loja e disseram para mim, pastor, está falida. Não tem salvação. Aí um deles disse, tem sim. Eu já levantei uma possibilidade. Já conversei com gente que eu conheço e o senhor pode tentar salvar a loja trabalhando 2 anos com notas fiscais falsas. E aí que eu disse que Deus já me colocou à prova logo no princípio da graça de Deus. Olha que situação difícil. Uma loja onde eu apostei todas as fichas, falida, e o cara disse para mim que a única solução para tentar salvar era trabalhar 2 anos sonegando imposto com notas fiscais falsas. E ainda disse assim, já tratei até com a gráfica que faz esse trabalho. Eu pensei, orei a Deus, a graça de Deus já tinha me impactado muito, e eu disse, não faço mais nada errado. Se tiver que falir, está falido, fecha as portas. E eles disseram, vai ter que fechar. Eu disse, que feche. E fechei. Vendi tudo que tinha, paguei algumas dívidas, fiquei devendo outras, mas não fiz aquilo que me foi proposto. Eu recusei terminantemente continuar agindo contrário a Deus. Então, o sal tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. A luz, por sua vez, tem a função de quê? Iluminar a escuridão, iluminar as trevas. Agora, preste atenção que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra do mundo de uma forma condicional. Não é condicional. Jesus não disse, vocês serão sal da terra e luz do mundo. Jesus não disse, vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Ele não disse isso. Ele não colocou no condicional. Ele afirmou categoricamente, vocês são
sal da terra e luz do mundo. Vocês são, não serão. O que é que isso significa? Significa que toda aquela pessoa que é verdadeiramente nascida de Deus, ela é sal da terra e luz do mundo. Se alguém diz que é cristão, mas a sua vida não revela, não prova, não testifica que ela é sal da terra e luz do mundo, não é cristão. É simples assim. É duro, mas é verdade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Essa luz de Deus se reflete nos eleitos, nos filhos amados, tanto coletivamente na igreja, como individualmente. Essa luz de Jesus se reflete na tua vida, se reflete na igreja, se reflete em cada um de nós individualmente. Então, na verdade, o cristão, todos os cristãos, são luz no Senhor. O que é ser luz no Senhor? Marca aí Efésios capítulo 5, versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso. Então, o texto diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Preste atenção. Agora sois luz no Senhor. Como é que a gente entende isso? Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. Pense bem. Quem é que possui a luz? O Sol ou a Lua? O Sol. O Sol tem luz própria. O Sol é que possui a luz. Mas a Lua brilha de noite porque ela reflete a luz do Sol. A luz do Sol bate na Lua, ela fica iluminada, mas ela não tem luz própria. Nós cristãos somos luz porque refletimos em nós a luz de Jesus. A luz de Jesus reflete na minha vida, reflete na tua vida, reflete nas tuas atitudes, reflete em tudo. Diga graças a Deus. Então, ser cristão, segundo a Bíblia, vai muito além de frequentar uma igreja. Vai muito além do que abrir a boca e dizer: eu sou cristão, eu creio em Deus. Ser cristão, segundo a Bíblia, é ter um relacionamento vivo, é ter um relacionamento real com Deus. Um cristão, segundo a Bíblia, também é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Você quer ver? Efésios 1, capítulo 13 a 14. Abra e marca aí. Um cristão, segundo a Bíblia, não segundo as religiões, segundo a palavra do nosso Deus, é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não pode ser cristão. Vou ler. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Depois que ouviste a palavra da verdade, você é batizado com o Espírito Santo. Batizado, selado, é a mesma coisa. Então, quando é que um cristão tem o Espírito Santo? Quando ele ouve a palavra da verdade e crê. Então, Deus o sela, Deus o batiza com o Espírito Santo. Não tem essa coisa de fazer culto para buscar o Espírito Santo, que fica as pessoas enlouquecidas. Fale, dê glória a Deus, dê até se cansar. A pessoa, glória, 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 glória. Daqui a pouco a língua embora. Está batizado com o Espírito Santo. Pode estar batizado com o Espírito do Santo. Com o Espírito Santo, jamais. Então, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Não pode ser cristão sem ser selado com o Espírito Santo. E a partir dessa experiência, ele deixa para trás a sua maneira de viver errada. Ele adota um novo comportamento, mas esse novo comportamento baseado único e exclusivamente nos ensinos da Bíblia, nos ensinos de Deus. O verdadeiro cristão tem amor pelos irmãos. Jesus ensinou isso no livro de João, capítulo 13, versículo 35.
Veja que para ser verdadeiro cristão tem que estar enquadrado nessas verdades. Senão não é verdadeiro cristão. Pode ser frequentador de igreja, pode ser comedor de sal, pode ser fazedor de corrente, mas cristão não é. Encontraram João capítulo 13, versículo 35? Vou ler. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizerem jejum. Não? Ué. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se subir o monte para orar de joelho, se fizeres uma vigília, se fizer uma corrente de Alibaba e os 40 ladrões. Não. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quem é discípulo de Jesus ama o outro discípulo. Quem não é discípulo de Jesus não ama ninguém. Porque o amor verdadeiro é sempre sacrificial. O amor verdadeiro é paciente, é constante. Na igreja, na congregação, isso se reflete no cuidado mútuo que nós temos uns pelos outros, no apoio que nós damos ao irmão nos momentos difíceis da vida, numa comunhão verdadeira, numa comunhão sincera, numa amizade gerada pelo próprio Espírito Santo. Agora, uma pergunta para reflexão, para você fazer uma reflexão. Pergunte a você mesmo: eu tenho amado meus irmãos como Cristo me ama? Pergunte para você mesmo. Faça uma pergunta para você nessa hora. Eu tenho amado meus irmãos como Cristo me ama? Eu tenho perdoado meus irmãos como Cristo me perdoa? Isso é para você fazer uma reflexão. Não basta dizer eu creio. Não basta cantar um hino. Não basta fazer um louvor. A coisa é mais séria do que você imagina. Eu lembrei de um exemplo que eu já contei em outra oportunidade na igreja. Isso aconteceu em Recife. Uma pessoa que frequentava o nosso templo, um dia ela veio falar comigo e disse: pastor, a pregação que o senhor fez hoje foi maravilhosa, porque me fez lembrar algo que aconteceu com a vizinha minha. Ela e o marido, os dois frequentavam a igreja, e o marido fez besteira, pulou a cerca, e nesse negócio de pular cerca, contraiu AIDS, o HIV. Passou para a mulher em casa. Isso não é marido de nada, devia casar com a vaca. Aliás, não, mas nem a vaca vai querer. Devia casar com o capeta. Contraiu o AIDS e passou para a mulher a AIDS. Os dois foram internados na mesma UTI. E o marido começou a definhar com muita rapidez. Teve uma hora que ele só tinha pele e osso. E você já viu uma ideia em fase terminal? Terrível. Assim estava o marido dessa mulher. O SUS, naquela época, fornecia, eu acho que hoje ainda fornece, um coquetel para dar uma qualidade de vida melhor para o AIDS. Só que teve uma greve, ou não sei o que houve, que o governo atrasou a compra do coquetel para a AIDS. Então a enfermeira entrou no quarto e disse: olha, vamos passar uns dias sem a medicação, que ele está esperando chegar. A última dose que eu tenho é essa, e quem é a pessoa da vez é a senhora, a esposa dele. Aí disse que ela virou para a enfermeira e disse: não, eu quero que você, ao invés de dar para mim, dê para o meu marido. E a enfermeira disse: mas peraí, esse homem destruiu tua vida, esse homem te contaminou com a AIDS, esse homem é um demônio de pessoa, como é que você ainda faz isso por ele? E a esposa respondeu: eu faço isso porque eu sou uma cristã, eu já o perdoei, ele está num estado pior do que o meu. E a enfermeira caiu em lágrimas e deu a dose do coquetel anti-HIV para o marido. Eu faço isso porque eu sou cristã. Está vendo a diferença de ser cristão, conforme a Bíblia? Eu quero convidar cada um de vocês a fazer uma reflexão. Eu estou preocupado com a hora que houve um atraso no início do culto. A igreja de Jesus não é reconhecida por prédio luxuoso.
por ser uma catedral rica, luxuosíssima. Ela não é reconhecida por multidões. A igreja de Jesus ela é reconhecida por vidas transformadas. É assim que se reconhece a igreja de Jesus. As vidas são transformadas, as pessoas nascem de novo, as pessoas mudaram de vida. Então, quando nós vivemos como verdadeiros cristãos, escute o que eu estou falando, como verdadeiros cristãos, o mundo vê o Senhor Jesus na nossa vida. Quando você vive como verdadeiro cristão, o teu vizinho tem que ver Jesus na sua vida. Você reflete Cristo. Hoje o nosso Deus nos convida a fazer uma autoavaliação sincera. Que tipo de cristão nós temos sido? Que tipo de cristão você tem sido? Faça uma avaliação, faça uma reflexão, com sinceridade, com humildade. Que tipo de cristão eu tenho sido? Porque eu sempre digo, a nossa vida, como igreja de Cristo, tem que ser um testemunho vivo do amor, da verdade e do poder sobrenatural de Deus. Senão não é igreja. Eu vejo pessoas brigando por cargo. É o que mais acontece nas igrejas aí fora. Se degladiam. Por isso que há tanta denominação. O sujeito briga pelo poder, se levanta contra o pastor, sai da igreja, assim como Lúcifer arrebanhou uma terça parte dos anjos na sua rebelião contra Deus. Quantos que fazem rebelião, jogam o povo contra o pastor, mentem, caluniam, e no outro dia aluga um prédiozinho com umas cadeirinhas de plástico, coloca o nome Igreja Jesus não está aqui. No outro dia tem seguidores. No outro dia tem gente. Então, isso não é espiritual. Isso é carnalidade. Liderança não se impõe, se adquire. Respeito não se impõe, se adquire. Não adianta forçar a barra. Não adianta querer ser respeitado na força bruta. Você é respeitado porque você adquire respeito pela sua conduta, pela sua postura, pelo seu testemunho. Não estou falando de perfeição. Todos nós temos falhas. Todos nós temos erros. Mas em tudo na vida há um limite. Se eu sou de Deus, eu tenho minhas falhas, porque eu não sou perfeito. Perfeito só Deus. Só atingiremos a perfeição na vida eterna. Enquanto nesse mundo temos falhas, somos pessoas passíveis de erro. Então, abra no livro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 34 a 35. Quer ver uma igreja se destruir? É haver disputa por cargo, disputa por liderança, disputa por poder. É o início do fim. Destrói a igreja. Olha a preocupação de Jesus aqui. Marcos capítulo 9, versículo 34 e 35. Marcos capítulo 9, versículo 34 e 35. Vou ler. Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Veja os discípulos naquela época, discutindo entre eles quem é o maior, quem é que prega melhor, quem é que tem mais poder, quem é que o homem gosta mais. Será que é de João? Será que é de Pedro? Será que é de quem? Vinham discutindo quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse. Jesus era duro. Quando ele repreendia, não era fácil não, doía. Era uma repreensão dura. Chamou os 12 e lhes disse. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e serve de todos. Quem quer ser o primeiro? Quem quer a posição de destaque? Quem briga para ter um cargo maior que o outro irmão? Seja o último, está aqui. Se alguém quer ser o primeiro, será o último. E o servo de todos. Ao invés de ser servido, ele vai servir. Isso é ser cristão. Você não pode transgredir essas regras.
Você tem que enquadrar a sua vida dentro dos ensinamentos de Deus. Porque senão você não será cristão nunca. O que prova que nós somos de Deus, que nós somos cristãos, não é ter uma Bíblia debaixo do braço. Não é usar uma roupa diferente. Eu não entendo essa coisa de mandar as pessoas, depois que se convertem, usar uma roupa diferente. A mulher não pode usar calça comprida, o homem não pode ter barba, até com a barba dos homens se mete. Tem pastor que devia ser costureiro de modas. Se o cara ficar preocupado com o tamanho o comprimento da saia das mulheres, quem faz isso é o Espírito Santo. Se ela está usando uma roupa inadequada, o Espírito, na hora certa, vai repreendê-la, vai fazê-la ter consciência de que aquilo não é adequado para uma pessoa que serve a Deus. Não é você, não sou eu. Só falta o pastor ficar na porta da igreja antes de começar o culto, com a fita métrica. Irmão, deixa eu medir aqui. O que eu acho estranho é que eu já procurei dizendo Apocalipse, Paulo, e não achei ainda Deus dizendo qual é o comprimento da saia das mulheres. 4 dedos acima do joelho, no meio do joelho, 4 dedos abaixo, ou cobrindo até o dedinho do pé. Não achei isso aqui na Bíblia. Mas como o povo de Deus sofre, se preocupam com essas coisas e deixam de se preocupar com o que é primordial. A obediência à palavra, vida reta, vida santa. Às vezes usa um vestidão, mas adultera, rouba, é desonesta, faz fofoca, calunia. O que adianta? Coisa de fariseu, coisa de hipócrita. Então, para a gente terminar por hoje, eu estou sendo camarada, estou preocupado com o horário. E teve problema no som no início da transmissão. Eu não quero que ninguém diga, pastor, demora muito. Eu demoro muito, mas eu falo coisas corretas. Aqui nessa igreja, você não vai ver um pastor ocupar o puxo e ficar falando abobrinha, ficar falando bobagem, que o demônio vai voltar com mais 7. Você não vai ver nessa igreja nenhum pastor ocupar o culto para se preocupar com a saia da mulher, que tamanho está, será que está no tamanho adequado. Aqui ninguém está preocupado com roupa de ninguém. Quem faz essas mudanças acontecerem é o próprio Espírito Santo. Nós vamos ver isso em outros cultos que eu vou abordar ao mesmo tempo. Vocês entenderam a mensagem de Deus nessa manhã? Você já perguntou a si mesmo, eu sou cristão? Senhor, eu sou cristão, eu estou vivendo como cristão, eu estou pautando a minha vida de acordo com a tua palavra, eu sou um homem honesto, eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Marido, amar a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Tem marido que é um verdadeiro cavalo batizado. Na igreja, manso, em casa vira o rosto do... que foi aí, Davi? Está caindo, Davi? Segura o Davi. Se transforma no incrível Hulk. Esposa, sede submissa aos vossos maridos como o Senhor. Submissão não é escravidão. É você cooperar com o teu marido, os dois andando no mesmo caminho, visando o mesmo alvo, visando os mesmos objetivos. Tem esposas que são simplesmente insuportáveis. Uma vez alguém conversando me contou de uma pregação que o pastor disse assim, foi procurado por um jovem e disse, pastor, não daria para o senhor deixar meu pai a semana toda na igreja, não, de manhã, da noite, não ir nem em casa. Esse por quê, meu filho? Porque ele aqui na igreja é tão bom, é um servo de Deus, em casa ele é um servo do diabo. Não é cristão. Ser cristão não é ser religioso. Ser cristão é ser testemunha de Jesus. É ser um pequeno Cristo. Lembra que Paulo disse? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Jesus. Eu sempre digo, quando você for fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, sempre pergunte antes de se tomar. Em meu lugar,
O que faria Jesus? O que faria Jesus? Está para fazer um negócio? Já consultou Deus? Em meu lugar, Jesus faria isso. Ele aprovaria o que eu quero fazer. Eu estou no caminho certo. Eu estou tomando a atitude correta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Eu peço agora à igreja de Natal, de Fortaleza e de Recife, que fiquem todos em pé. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, cubra suas cabeças. Vamos orar.